Agora nós somos justos diante de Deus. Nós abraçamos esse status de justo. Por causa de quê? Por causa da justiça de Cristo, né? E aquele que é justo tem que praticar o quê? A justiça. Sermos justos em toda a nossa maneira de viver. Um crente que é justo, um crente que foi justificado por Deus, ele tem esse temor. Quando ele sabe que está fazendo algo, que está enganando alguém, que está fazendo algo que não é legal, né? Logo, logo ele desiste. Logo, logo ele diz, não, eu não posso fazer isso, eu tenho que mudar. Eu tenho que pedir perdão, eu tenho que... Então, um homem que é justo diante do Senhor é uma pessoa transformada por Deus. Então, o novo homem é justo. No subtópico 3 do 2 diz que a partir de sua convenção, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. E de agora em diante é um justo aos olhos de Deus, né? Haja visto o que houve com o ladrão que na cruz creu, ele no sacrifício de quem? De Jesus Cristo. Irmão, olha que coisa maravilhosa, né? O homem, o pecador, ele passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Somente, irmãos, o sacrifício de Cristo, ele pode fazer isso na nossa vida. Somente aquilo que Cristo fez na cruz por nós tem o poder de fazer isso na vida de cada um de nós. Amém? Então, a justificação é o quê? É o perdão de Deus. E por que recebemos o perdão de Deus? Por causa da substituição. Porque alguém substituiu por mim, né? Substituiu a culpa. Quem foi ele? Cristo Jesus. E como a gente deve a ele, hein? Deve a ele gratidão, amor, reconhecimento. Irmãos, Deus, nós não temos capacidade de pagar. O homem ele não tem capacidade de pagar aquilo que Cristo fez por nós. Nunca, nunca, nunca. Tá? Mas o que Deus requer de nós é que nós aceitamos esse sacrifício. Que nós pegamos, para que cada um de nós possamos pegar esta cruz e ouvir o chamado de Cristo quando ele diz, né, quer seguir a mim? Tome cada dia a sua cruz. Renuncie a si mesmo. É verdade? Nós não podemos pagar a Cristo o que ele fez por nós, mas nós podemos ser gratos ao Senhor. Nós podemos viver uma vida de renúncia com Deus. Nós podemos ser melhores do que ontem. Nós podemos ser maiores. Nós podemos vigiar mais. Podemos estar mais na presença do Senhor. Amém? Então a justificação do homem, ela veio através disso. Então, para finalizar aqui a lição, o último ponto aqui fala sobre a santificação, que é um dos processos da salvação, da soteriologia, né? Quando estudamos acerca da soteriologia, que é o tratado da salvação, ele é um penúltimo passo, né? A santificação. Depois da santificação vem o quê? A glorificação. A glorificação é o momento onde nós teremos o nosso corpo glorificado. Aí sim, nós estaremos perfeitos diante de Deus. Não sei se eu ou você vamos estar vivos quando Cristo vir arrebatar a igreja, ou nós estaremos mortos. Mas o mais importante é que nós temos uma promessa. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, né? Aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados, e todos nós teremos o corpo transformados. Aí sim nós alcançaremos a verdadeira perfeição. Mas até lá, irmãos, a gente precisa viver uma vida de santificação. Ser santo como ele é santo. E ser santo é ser separado. Ser santo é ser consagrado, né, para fazer algo específico. Não é verdade? Então, o contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, né, a santificação ela é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos. Ou seja, a santificação ela é uma progressão, é algo que tem que todo dia ser melhor do que o outro dia. Não é verdade? Aqui diz que a santificação, quando falamos acerca da santificação, que o crente ele não pode ser mais justificado, ele não pode ser nascido de novo 2 ou 3 vezes, mas o Filho de Deus, né, aliás, diferente da justificação e da regeneração e da adoção, que é uma vez só,
o homem, após a sua conversão, ele pode prosseguir amadurecendo espiritualmente, né? Enquanto o homem é justificado uma vez, regenerado uma vez, adotado como filho de Deus uma vez, a santificação ela é diferente. A santificação ela é uma progressão. A cada dia mais, cada dia que passa, nós temos, né, e devemos amadurecer mais espiritualmente. Ele é um processo de santificação diante de Deus. Aí a lição ela vai tratar sobre dois modos de santificação, que é a posição, né, o posicionamento do homem santificado, e do processo, a santificação como posição e a santificação como um processo. A santificação como posição é isso, no momento em que nós aceitamos a Cristo, né, que Ele nos justifica, que Ele nos regenera, né? Eu posso aqui dar um exemplo até como se fosse, por exemplo, uma pessoa, né, que está lá na sarjeta, lá na rua, todo sujo, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você pegue aquela pessoa e queira colocar na sua casa, né? Queira mudar a vida daquela pessoa realmente. O que é que você faz? Pega ela e dá um banho, né? Pede a primeira coisa que você vai fazer é que aquela pessoa tome um banho, né? Então é isso que Deus fez por nós. Estávamos lá no lamaçal do pecado. Estávamos separados de Deus, destruídos. E de repente Ele nos chama, né? Nos dá um banho espiritual, né? E agora diz: a partir de hoje você vai ser meu filho. A partir de hoje eu te adoto como meu filho, né? Então vem a justificação, perdão dos pecados, a regeneração para uma nova vida, e agora você é o meu filho. Eu te adotei como filho. E depois da adoção vem o que agora? A santificação. Então eu te justifiquei, eu te regenerei, eu te adotei. E a partir de hoje só tem uma obrigação, é viver uma vida santa diante do Senhor. Então a santificação é uma obrigação na vida do crente. A santificação não é uma opção, é uma obrigação. Você tem que ser santo, porque Deus é santo. Você tem que ser como o Pai que te adotou, que te regenerou e que transformou a sua vida. Então a santificação como posição é o quê? Que no instante que eu me converto ao Senhor, no momento da conversão, o pecador arrependido ele passa a ser visto não apenas como justo, mas agora também como santo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, por isso que igreja significa isso, né? Assembleia, igreja, que foi chamado para fora, né? Uma assembleia que foi chamado para fora, que foi separado. Nós estamos no mundo, né? Nós vivemos no mundo. A palavra do Senhor diz que nós estamos no mundo e Ele fala: não ameis o mundo, 1 João, né? Nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a igreja, para ser igreja, tem que ser santa, separado. Nós somos santos, separados do mundo, né? E nós damos o quê? Propriedade exclusiva de Deus. É por isso que ele vai falar lá em 1 Pedro 2,9, né? Que nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, né? Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a santificação, irmãos, é uma separação, né? Nós somos separados para algo maravilhoso diante de Deus, tá bom? Então o posicionamento posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. No momento em que eu aceito é Cristo, eu sou separado para uma obra, para ser santo como Ele é santo. E tem a santificação como um processo, como uma progressão. Como é que é essa santificação como processo? A gente está submetido ao quê? A um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Provérbios 4,18 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Então, essa santificação do homem, ela é uma progressão, né? Como eu acabei de ler aqui, é como a luz da aurora, como o sol, né? Que ele vai nascendo de manhã e daqui a pouco está lá em cima brilhando. É verdade? Então, o que eu fiz ontem de errado que eu posso melhorar hoje?
O que é que eu posso fazer amanhã, né? Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Minhas atitudes, minha maneira de falar, minha maneira de se comportar, a maneira de tratar as pessoas, entendeu? Então essa santificação é isto. Nós não somos perfeitos. A nossa natureza pecaminosa, irmãos, ainda está aqui, tá? Ainda está aqui. Nós temos que matar ela todos os dias. Há uma guerra espiritual entre a carne e o espírito. A gente tem que matar ela todo dia, né? Então o que a gente faz? É ser santo, continuar sendo santo, fazer aquilo que é perfeito. O crente, ele não vive uma vida de pecado. A gente erramos, mas o verdadeiro crente transformado por Deus, ele não vive a vida de pecado. O que ele faz? Ele erra em alguns momentos, mas ele reconhece que ele é um pecador e logo ele vai aos pés do Senhor com o coração quebrantado e contrito diante da presença de Deus. Então é isso que acontece com um crente que é santo diante do Senhor. Não é que ele não peque mais, não é que ele está livre de pecado, né? Não, o crente santo é aquele crente quebrantado, contrito, é aquele crente que reconhece que ele não é nada sem a presença de Deus. Não é verdade? Então a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nós nos santificamos, mais parecido nos tornamos com quem, irmãos? Com o Senhor Jesus. Tá? Porque aí entra 1 Coríntios 11, primeiro, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. É aí que nós podemos ser imitadores. Temos capacidade de sermos o quê? Imitadores de Cristo, né? Por conta disso. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus, Cristo, ele nos purifica de toda injustiça e impureza. Então a santificação é Deus trabalhando na vida do homem. É você desejar, é você ter aquele anseio por ser parecido com Cristo. Querer fazer a vontade de Deus em todos os momentos. Então, aqui dizem que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nós sabemos que nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Precisa haver mais esse confronto através da palavra de Deus, para que vidas sejam santificadas, para que possamos se santificar mais diante do Senhor, se parecer realmente mais com Cristo. Amém? E João capítulo 1, versículo 7, temos essa promessa: se pecarmos, temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de toda injustiça e de toda impureza. Então, irmãos, quando nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos crentes sensíveis à voz de Deus. Somos crentes sensíveis de uma tal forma que a gente não suporta continuar aquela vida. Eu me arrependo, eu volto aos pés do Senhor. É uma pessoa que não consegue viver daquela maneira. Não, eu preciso voltar, eu preciso mudar, eu preciso pedir perdão. Então esse é um crente santo diante do Senhor. Não é um crente isento de pecar. É um crente que erra, né, que não vive uma vida de pecado, mas que erra, mas que reconhece os seus erros diante do Senhor. Amém? Então, santificação é a vontade de Deus no novo homem. Né? Que nós possamos, concluindo aqui, né, a lição: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. Uma nova vida em Jesus é o que, irmãos? É um presente de Deus. Olha que coisa maravilhosa sabermos que Deus escolheu morar dentro de nós. Saber que Deus escolheu estar na nossa vida, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos como somos, Ele deseja morar em nós. E só por um ato de fé, Deus ele pode fazer essa obra perfeita no nosso coração, na nossa alma. Não é verdade? E ele diz aqui, se nós os redimirmos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Então, até a glorificação, até o nosso corpo ser transformado, até o dia que Deus nos tirar desta terra, ainda temos uma guerra muito grande.
da nossa, como falei aqui, do corpo, né, da carne como espírito. Há uma guerra muito grande. Até lá, até alcançarmos a glorificação, ainda vamos ter que passar por estas batalhas. Mas ele nos deu a certeza que nós podemos vencer todas as coisas. Como ele diz em João, capítulo de número 16, versículo 33, ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele está falando aqui como um homem, né? Como um homem, como Deus. Eu venci o mundo, e se eu venci, vocês também têm capacidade de vencer todas as coisas. Que nós possamos receber esta palavra. Terminamos aí mais um trimestre, né? Abençoadíssimo, com o tema Raça Humana, Origem, Queda e a Redenção. Tudo isso possível através de quem, irmãos? De Cristo. Só Deus, ele pode fazer isso na vida do homem. Que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos uma boa noite na presença do Senhor.